Boa tarde, seguimores. Boa tarde, seguimoras. Esse vídeo aqui é atendendo a pedido, né, de um dos meus seguidores. Apenas um fez o pedido, mas mesmo assim eu vou atender o pedido dele, que foi um aluno lá do terceiro C, que pediu para eu fazer um vídeo comparando nazismo e coronavírus. Primeiro, parabéns pela sacada, porque foi uma sacada bastante inteligente. Vamos lá, então. O que é o nazismo? O nazismo é uma política social e econômica que surge lá na Alemanha na década de 20, do ano de 1920. Ok. Como líder nazista, tinha Hitler, né? Adolf Hitler, que era um austríaco que foi para a Alemanha, se candidatou pelo Partido Nazista e teve uma boa repercussão na Alemanha. Essas são as características iniciais para você pensar o que é o nazismo. O nazismo nada mais é do que uma política de segregação e higienização. Quando eu falo em segregar, você já entendeu o que é fazer junção de pessoas por uma determinada característica. E higienização é o conceito que diz que os alemães queriam um espaço vital para a sobrevivência. O terceiro Reich seria o reino alemão, e para isso algumas pessoas necessariamente deveriam ser excluídas desse espaço vital. É por isso que a gente chama de política de higienização. As ideias de Hitler, no Mein Kampf, que significa minha luta, são ideias iniciais que enfatizam o nacionalismo. Essas ideias vão estar o tempo inteiro enfatizando a ideia de nacionalismo. Defenda a Alemanha, você precisa ser um ser nacionalista, defenda a sua nação. Ok. Para defender a nação, quando se tem um inimigo, é mais fácil estabelecer um inimigo, uma pessoa contrária à nação, para a gente se entender como uma nação mais forte. E aí surge o primeiro grupo segregacionado que vai ser excluído da política alemã, que são os judeus. Fatores possíveis para a exclusão dos judeus. Lembrando que em nenhum momento a morte e perseguição de judeus, que a gente chama de antissemitismo, pode ser justificada. Em nenhum momento essas mortes podem ser justificadas, porém a história explica hipóteses para a perseguição dos judeus. Uma das hipóteses está lá no vídeo do 8º ano, que diz a respeito que os judeus eram perseguidos porque desde a Idade Média eles foram responsáveis, a Europa os culpabilizou pela peste negra. Outro exemplo que pode ser entendido é porque eles eram usurários, ou seja, eles cobravam juros abusivos desde a Idade Média pelo tempo. E na Idade Moderna vai surgir a possibilidade de que os judeus eram grandes responsáveis pelo comércio interno dos países. Eles que lucravam com o comércio interno. Eram povos que não tinham um país próprio de origem e por isso eles atuavam enquanto ciganos, andando de um lado para o outro. Então esses são possíveis motivos para que a Alemanha nazista escolhesse esse grupo como bode expiatório para ser um grupo perseguido. Ok. O nazismo vai perseguir minorias, embora a maioria dessas minorias, ficou confuso, né? Vai ser os judeus. Judeus, ciganos, homossexuais, negros e comunistas. Se os alemães perseguiam os comunistas, a primeira pergunta que eu te faço é possível o nazismo ser de direita? Não. Porque se os comunistas, que representam a esquerda, são perseguidos, então o nazismo é um regime de extrema direita. Professora, por que o nazismo é um regime de extrema direita? Explica isso aí pra mim. O nazismo, por exemplo, usava dos cabelos dos judeus e das minorias presos em campos de concentração para fazer tecido. Esse cabelo, assim que o judeu chegava no campo de concentração, era raspado e após isso feito tecido, e esse tecido era vendido. Ou seja, no nazismo tudo tinha que ter uma lógica capitalista de produção. Até o cabelo do judeu tem que ser vendido para melhorar a economia alemã. Lembrando que há dois tipos de campo de concentração. Campo de trabalho, que pessoas sadias e em idade de trabalho iam para trabalhar, e campo de extermínio, para crianças, doentes e pessoas em não condição de trabalho. Ok. Isso foi chamado na Alemanha de solução final. Esses grupos perseguidos iam para o campo de concentração para receber a solução final. Não se falava abertamente em morte, uma parcela pequena da população que tinha conhecimento das mortes no campo de concentração, que são construídos na Polônia e não na Alemanha,
mas ficava velado de que havia uma solução final. E esses grupos, a população foi aceitando essa solução final por alguns motivos. Primeiro, a propaganda nazista, que era muito incisiva. Segundo, a perseguição e o terror imposto a quem se mostrava contrário ao nazismo, porque o nazismo é um regime totalitário e é um regime também fascista, ou seja, não aceita políticas e pensamentos contrários a ele sem punição. Então a execução, o terror, fazia com que quem não aderisse ao nazismo pela ideologia, não comprasse a ideia nazista, ficasse calado e aceitasse pelo terror imposto a esses. Ok. Qual que é a mínima relação que a gente poderia fazer disso com o coronavírus 19? Atualmente, os chineses têm sido alvo de xenofobia, de extrema perseguição, principalmente do mundo ocidental, que culpabiliza os chineses pela proliferação do vírus e pela existência do vírus. Quando a gente fala de nazismo, muita gente fica muito assustada. Nossa, mas como que esses grupos eram perseguidos? Não justifica perseguir ninguém, não justifica matar ninguém. Porém, a gente pode fazer uma comparação rasa, mas é uma comparação inicial, de que o coronavírus está mostrando pra gente de como que nós, o mundo ocidental, tem sido xenofóbico. Uma vez que os chineses têm sofrido perseguição, têm sofrido cyberbullying. A professora não sabe inglês, o Limar ajuda. E que os chineses têm sofrido vários tipos de perseguição, uma vez que o mundo é extremamente xenofóbico e os culpa por um vírus. Assim como a Alemanha nazista culpava os judeus pela derrota na Primeira Guerra Mundial. O que tem a ver culpar judeus pela derrota na Primeira Guerra Mundial? Não tem. Usa-se os judeus como bode expiatório para justificar o mal da nação. O que tem a ver culpar chineses pelo vírus? Não tem. Usa-se chineses como um bode expiatório para dar uma possível explicação, porque nós estamos carentes de explicação, carentes de racionalidade. E aí estão usando os chineses para culpá-los pela proliferação do vírus.